Olá, muito boa noite. Estamos aqui com o programa Emparedado, todas as segundas-feiras, né, às 21h30, aqui pela TV Gazeta, canal 19.1. Né? Hoje estamos tendo aqui a oportunidade de entrevistar o promotor de justiça Roberto Aparecido Turim. Né? Eu, juntamente com a Antoniele Costa e a Cristiane Fonseca. Boa noite, Antoniele. Boa noite. Agradecer a presença do promotor. Boa noite, Cris. Boa noite, Vinícius, Antoniele. Seja bem-vindo também, promotor. Obrigado. Boa noite, Turim. Muito obrigado pela sua presença conosco. Boa noite a todos. Eu que agradeço. A gente sempre agradece a oportunidade de vir colocar as ideias e posições do Ministério Público, responder os questionamentos e estamos aí. Ok, vou começar pedindo para você se apresentar, Turim. Nem todo mundo te conhece, assim. Faça uma breve biografia tua, por favor. Biografia é difícil, né? Principalmente quando você ainda está vivo. Eu. Mas meu nome é Roberto Turim, Roberto Aparecido Turim, tenho 54 anos de idade, sou natural do Paraná, fiz o curso de Direito aqui em Mato Grosso, na UFMT, tenho especialização em Direito Processual Penal, em Direito Público, fui professor da UFMT por 2 anos, da Univag por 8 anos, da Escola do Ministério Público também por vários anos, em Cáceres, lecionei na Unemat. Gosto muito de lecionar. Ingressei no Ministério Público há 25 anos atrás, já sou quase jurássico, né? Antes na era pré-digital, vamos assim dizer, fazendo júri em máquina de escrever, e atuo aqui em Cuiabá já há 20 anos. Desses 20 anos, 15 na área da defesa da probidade administrativa e do patrimônio público. E atualmente eu sou presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público, né, exercendo meu primeiro mandato lá. Ok. Antoniele? Boa noite, novamente. Promotor, eu queria já começar falando sobre essa questão dos grampos, que está bem polêmico, que veio à tona várias coisas recentemente com as oitivas, né, de alguns dos réus. E na sexta-feira o senhor viu um artigo publicado de autoria do senhor, e o senhor faz algumas críticas, né, com relação a essas críticas que o Ministério Público vem sofrendo. E um ponto que o senhor coloca é que nada foi comprovado, ninguém ainda foi julgado e difamam e ofendem a instituição. Eu só queria assim, colocar um outro lado disso, que às vezes, muitas vezes, ou há casos que o próprio Ministério Público, às vezes, faz alguma operação policial, faz alguma coisa sem ter nada contra aquela pessoa e joga na imprensa também aquilo como se a pessoa fosse culpada. Bom, e a pessoa tem aquilo como verdade. 2 pontos aí. Primeiro, o teor daquele artigo buscava dizer assim, de um sentimento que eu tenho particular, mas que vejo muito na sociedade, que é a chamada falta de solidariedade, não com as pessoas, solidariedade com as instituições. O Ministério Público de Mato Grosso, que é o nosso caso, é uma instituição séria, competente. Eu duvido alguém que não reconheça o trabalho prestado pelo Ministério Público por décadas e décadas e décadas. E em todas as comarcas do estado, as mais longínquas possíveis, e aqui na capital. Muito bem, então nós temos a instituição. Pela acusação, aí eu volto, a alegação, até agora não investigada completamente ainda, a investigação está em andamento, muito menos sequer comprovada, o que a gente assiste? Um festival, né? Um show de o Ministério Público está acuado, o Ministério Público está na berlinda, o Ministério Público não tem moral, o Ministério Público perdeu a credibilidade. E aí quem de fora ouve tudo isso, pensa, de que instituição nós estamos falando? É o mesmo Ministério Público que eu conheço, que a gente vê, que trabalha? Não parece ser a mesma coisa. Então falta solidariedade nisso. Agora, outro ponto que você... E, repito, solidariedade institucional, né? O Ministério Público é muito maior e melhor do que as pessoas que o compõem, que são pessoas, seres humanos, como eu e vocês, limitados, falíveis e que podem eventualmente errar, como em qualquer outra instituição. Agora que você fala, o Ministério Público também eventualmente erra, então pega uma investigação e alguém é exposto na mídia. Veja bem, o quanto disso, dessa exposição na mídia, é culpa do Ministério Público. Nós vivemos hoje uma sociedade midiática.
Tudo, quando não é nas redes sociais, é na televisão, quer dizer, qualquer operação que o Ministério Público faz se torna mídia. Não porque ele quis ou foi lá pedir, implorar pela mídia, não. Nós somos, graças a Deus, das poucas instituições que não precisa pagar por mídia. A gente às vezes tem que fugir da mídia, né? Então há uma coisa diferente aí. E outro fator que às vezes não se leva em consideração é que hoje a gente vive também uma dicotomia aí que você tem que ponderar a necessidade de prestar contas, a necessidade da transparência, a necessidade da publicidade dos atos, que também é constitucional, também é exigência da lei, do CNMP, também é cobrada pela sociedade, com a preservação da intimidade do investigado, da situação de que ele eventualmente possa não ser culpado. É verdade. Afinal, investigação é para isso. Você investiga um fato que em tese é crime, você submete essa pessoa ao contraditório e à ampla defesa, e aí ele é julgado e pode ser condenado ou absolvido. O Ministério Público, no início de uma investigação, busca o quê? Prova cabal do crime? Não, ele busca indícios de autoria e materialidade de um crime. Pode ser que esses indícios não se confirmem, mas isso quer dizer que o Ministério Público agiu errado? Não, ele está cumprindo o papel dele de buscar esses indícios. Então é uma questão de convencimento. E direito, graças a Deus, né, como os senhores bem sabem, não é exato. Né? Se fosse exato, a gente comprava um computadorzinho, ligava de promotor, de juiz, de advogado, saía tudo matematicamente. Não, tem toda a situação, todo o drama humano envolvido em investigação, em processos, em julgamentos, em sentenças, em decisões, e também tem na atuação do Ministério Público. Então isso que você fala, como às vezes um defeito, na maioria das vezes é uma qualidade. Significa o Ministério Público agindo, significa a sociedade tendo conhecimento do que se está fazendo, o que não acontecia há pouco tempo atrás. Isso a gente está vivendo uma revolução. É claro que tem erros e acertos nessas e em muitas situações. Óbvio, é natural, né? Agora, isso tem também todo um sistema para você buscar corrigir esses erros, quando e se eles acontecerem. O que não se pode é você ter uma instituição tolhida, parada, coibida por medo de errar. E aí, então, ela não vai fazer. Se ela não vai fazer, a sociedade vai julgá-la inútil por não fazer o que tem que fazer. E se ela faz, a sociedade a julga afoita porque está fazendo e publicando o que fez. Isso não tem remédio. Só a ponderação e o exercício natural de cada situação. Então, assim, nessa aí ainda fico com o Ministério Público. Ok. Cris? Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Bom, eu queria entrar assim mais avante, né, nessa questão aí da fala do Cabo Gerson com relação, né, Qual delas, né? ao envolvimento de membros do Ministério Público, né, também na Grampolândia, que inclusive originou, eu acho que já 9 processos hoje tramitando, né, pela entrevista dada, inclusive uma delas hoje pelo presidente, isso, falando acerca disso. E aí, quando essa denúncia veio, né, a cabo, a Assembleia Legislativa se posicionou acerca disso. E uma deputada, né, que foi diretamente atingida com isso, que foi a Janaína Riva, ela fez uma fala na tribuna acerca dessa ação do Ministério Público. Então, eu queria fazer a leitura rápida dessa pergunta dela, mas em tempo, utilizar a pergunta da Janaína para que o senhor responda para essas pessoas comuns que o senhor disse que acabam também sendo ajudadas ou não, né, por esse Poder Judiciário. Então, a fala começa da seguinte forma, abre aspas, saiu no Mídia News no dia 17 de julho. Quem são esses promotores que assinaram as notas frias? Por que as notas existem? Quem assinou? Essas notas frias, se forem de 1, de 5, de 50 a 100, são fraudadas? O que vai acontecer com esses promotores? Eles vão ser presos igual aos deputados? Eles vão ser presos como são os vereadores e prefeitos? Eu queria saber o que vai acontecer. Então, assim, utilizar a fala da deputada para a população que está em casa, né, que também... Então, lá, essa fala da deputada se refere a uma fala do Gerson, como você colocou, onde ele fala de uma suposta verba secreta do GAECO, e ele fala também de um suposto mau uso dessa verba secreta do GAECO. Então, vamos lá. Em primeiro lugar,
me incomoda muito essa história de verba secreta, esse nome que se deu. Não existe verba secreta. Dinheiro público é público por natureza, então você não pode ter, muito menos dentro de uma instituição como o Ministério Público, uma verba secreta. Isso aí é inadmissível, é irreal, não existe. O que existe de fato? E eu posso dizer de cátedra, porque eu também já fui promotor do GAECO, né? Lá nos anos 2000, estou bem experiente, para não dizer mais velhinho, mas no início do GAECO eu fui promotor de justiça do GAECO. E existia também essa verba, que não é secreta, é pública, consta do orçamento, é distribuída, é prestado contas. Agora, a aplicação dessa verba é que é sigilosa, até enquanto durar o sigilo de uma investigação. Senhores, imaginem que o GAECO é um órgão de investigação. Então, você tem lá policiais, promotores, agentes que fazem investigação. E às vezes essas pessoas precisam, por exemplo, levantar em um determinado bairro se a pessoa que ela está procurando mora ou não mora lá, se a pessoa que a gente está procurando, por exemplo, por enriquecimento ilícito, se ele é ou não é o dono de um imóvel que não está no nome dele, mas está no nome de terceira, quarta, quinta pessoa. O policial vai lá, ele circula pelo bairro, ele conversa com a vizinhança, ele senta no boteco, toma uma cerveja, bate papo, ele volta um dia, volta outro. Olha, se eu for usar dos meios tradicionais, fazer uma licitação para comprar cerveja para o beber no boteco da esquina do bairro, não vai dar. Então vem uma verba e diz, olha, vocês vão gastar nisso, em investigação. Não precisa dizer em que vocês vão gastar. Depois que gastar, vocês prestem contas. Faz um relatório, junta nota e dizem que investigação gastou. Então é isso. Não existe nota fria. As notas são mais do que quentes. Não existe verba secreta. E eu respondo a pergunta dela, e minha também, como cidadão e como promotor. Se um promotor de justiça tivesse usado daquele dinheiro em benefício próprio, pegado para ele, o que seria peculato, ou comprado coisas em benefício próprio dele, né, que seria apropriação indébita, peculato, furto, é crime. Teria que ser investigado, ser provado, julgado, condenado, perde o cargo. Né? Se for o caso, vai para a cadeia. Né? Como qualquer cidadão, ninguém admite isso. A gente do Ministério Público, nós somos vidraça. Por quê? Porque a gente atira pedra em Deus e todo mundo. E todo mundo atira pedra de volta. Então, por isso que eu falei até naquele artigo que você citou, tem que ter couro grosso. Por quê? Porque você recebe muita paulada, muita pancada. Então, a nossa vidraça tem que ser de aço inoxidável, porque se ela for de um cristalzinho qualquer, ela quebra muito fácil. Então, há internamente também, pela própria natureza da atribuição que a gente exerce, uma cobrança interna muito grande. Tá? Porque eu não quero dar minha cara a tapa como instituição, como promotor de justiça, e de repente ser surpreendido por uma conduta desonesta de não, vamos apurar. Então, nota fria, não houve. Verba secreta, não existe. O que o cabo fala lá? O promotor teria comprado um cachorro. A primeira coisa foi isso. Nossa, eu até levei. Eu falei, gente, será que ele comprou um poodle ou um cachorrinho, levou para casa para brincar? Não, depois veio a história. Não, teria comprado um cão farejador para utilizar, foi treinado pelo BOP para utilizar em operações de combate ao tráfico. Soaria muito diferente se ele tivesse dito isso. Sim. Outra coisa, ele diz, um promotor teria mandado consertar a moto dele que quebrou. Falei, gente, é um absurdo. Então você está lá dentro do GAECO, que é o promotor fala, gente, a minha moto quebrou, vou catar um dinheirinho aqui para ir lá consertar. É inadmissível esse tipo de coisa. O promotor já está sendo investigado, foi perguntar, gente, o seguro pagou o conserto da minha moto, eu vou mandar lá para vocês e comprovar. Inclusive um colega que já é aposentado, que já mora em outro estado, foi secretário de segurança aqui do estado de Mato Grosso. E, assim, aparentemente é inverossímil, né, esse tipo de acusação. Mas por mais inverossímil que ela seja, ela tem que ser investigada. Por quê? Porque a gente também tem que mostrar transparência. A mesma transparência que a gente cobra dos outros, nós temos que mostrar. E muitos atiram pedra. Porque se eles acreditam que é inverossímil, por que estão investigando? Estamos investigando porque temos a obrigação de prestar contas. Para o Ministério Público é aquele ditado antigo, tal qual a mulher de César. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto.
Né? Então é mais do que isso. Então a investigação é para isso também. Não só para comprovar ou não comprovar o ilícito, que tem que ser feita para isso, mas também para mostrar para a sociedade, para o público em geral, para aquela pessoa que se sentiu abalada com a fala, o promotor consertava a moto com dinheiro público, que isso não aconteceu. Né? Então, é a velha história. Não basta ser, tem que parecer que é. Eu queria entrar nessa questão da transparência, doutor. Os órgãos, a maioria dos órgãos em si, eu faço parte da OAB e às vezes vejo algumas coisas também que não concordo e algumas entidades elas são muito corporativistas e no Ministério Público não foge muito disso. O senhor fala muito bem que tem transparência, que tem que investigar, só que as investigações contra os promotores, elas são sigilosas. Contra os outros também, né? Mas qualquer outra pessoa, a investigação é, por natureza, um procedimento sigiloso. De juiz, de promotor, de procurador, de qualquer acusado, a investigação é sigilosa. Você vê aquele que se diz, saiu, é que a investigação já acabou. Você está lá no momento da prisão, no momento da condução. Mas muitas vezes a gente não sabe nem o resultado dessa. Muitas vezes a gente não sabe nem o resultado, não sabe o que se investigou, não sabe nada. Então, não vem isso aí à tona. É um erro de acompanhamento. À tona para a imprensa, isso não vem à tona. A gente soube agora a conclusão do que ocorreu. A gente tem alguns casos que a imprensa acompanhou, daquele promotor que foi flagrado, agrediu o policial, ele foi punido. Ele, né, teve. Mas a investigação lá também foi sigilosa. Sim, mas ele teve um resultado, se mostrou para a sociedade um resultado. Tinha que ter um resultado. A investigação dos grampos, ela já tem um caso de 3 promotores que já estão sendo investigados faz tempo, coisa de ano, que tem inquérito aberto. Então vamos lá. Que a gente não sabe a que pé anda. Recentemente o desembargador até deu um prazo para o Ministério Público concluir. E aí eu queria que você falasse. A fixação de prazo também é uma aberração. Essa transparência de mostrar para a sociedade que de fato o Ministério Público investiga seus membros. Tal qual o Jack Stripador. Vamos por partes. A primeira questão que você cobra aí é da investigação ser sigilosa. Veja bem, toda investigação, por natureza, é sigilosa. Tá? Porque se a investigação não for sigilosa, eu atrapalho a própria investigação. Agora, investigação sigilosa não significa investigação escondida por baixo dos panos, que o resultado dela não vai ser mostrado publicamente. Nessa investigação dos promotores, a decisão de arquivar, de denunciar, vai ser publicada. A OAB, o advogado, as pessoas interessadas vão poder lá ler, criticar, acompanhar, saber o que foi feito. Depois dela concluída essa fase sigilosa. O Ministério Público é corporativo, então ele vai defender os seus membros e não adianta ele fazer a investigação. Alguns falam assim, isso vai virar em pizza, eu já sei até o sabor. Coitados, né? Se depender dessa pizza, vão morrer de fome, né? Por quê? É muito fácil falar isso, mas existe uma diferença entre ser corporativo, que todo mundo é, defender a sua corporação, de ser cúmplice, de ser omisso, de ser venal, e isso nós não somos. Tanto que a gente prega e mostra a transparência. Então, eu não fico bravo quando me acusam de corporativo, eu fico bravo quando dizem que a investigação não é transparente ou que ela não tem finalidade, porque não é verdade. Muito bem, tá quente o debate aqui, né? Isso é bom, né? A entrevista tá boa. Vamos fazer nosso primeiro intervalo, então. Estamos entrevistando aqui o promotor Roberto Turim, eu juntamente com Antoniele Costa e Cristiane Fonseca, aqui no programa Emparedado. Vamos para um pequeno intervalo e convido vocês a continuarem conosco logo na sequência. Até logo. O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir Mato Grosso. O melhor das comidas típicas, com carnes, peixes e o churrasco, conforme manda a tradição. Nas festas sob encomenda, fazemos o boi no rolete e também o porco no rolete. E o costelão de chão. Comer bem num ambiente agradável, cercado de natureza, água e cachoeiras. O restaurante Vila dos Lagos está a 20 quilômetros de Cuiabá, na Estrada do Manso, junto com o Aquapark. Faça agora mesmo a sua reserva pelos telefones 99999-9102 ou 99952-0330.
Olá! Quer saber tudo sobre o apaixonante universo de eventos, casamentos e família? Venha comigo assistir ao novo programa Casamentar, todas as sextas-feiras, às 10h30 da noite e aos sábados, reprise às 11 horas da manhã, aqui na TV Gazeta. Programa Casamentar é um oferecimento de Moinho Materiais para Construção. Aqui o vento sopra a seu favor. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Apolo Som e Luz, você com tudo. Flores e Folhas Decorações, sua decoração com um toque de arte. O programa Gisele Almeida desta semana está imperdível. Teremos uma matéria muito legal sobre rinoplastia com o Dr. Eduardo Salter e mais. Cuidados com a pele. Tem que passar o quê? Filtro solar. Dica de viagem com Então Vá. Patigraf vai agora para onde? Floripa. Tudo isso e muito mais aqui no programa Gisele Almeida. Oferecimento Sushi Mais, especialmente delicioso. Acessórios Adaia, Shopping Estação Piso L2 e Tânia Baggio, excelência em micropigmentação. Adaia Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, Piso L2. Eu volto contigo. Isso. Muito bem, estamos retornando aqui. O debate continuou aqui, né? Fora do ar. Aqui, acho que pela live do Facebook, né? Tá fluindo. Quem quiser acompanhar também. Aqui é o programa Emparedado também na fanpage da TV Gazeta, também 19.1. Também pode acompanhar esses bastidores. Estamos entrevistando hoje o nosso promotor aqui, Roberto Turim, né? Eu justamente com a Antoniele Costa e a Cristiane Fonseca. Volto com a Antoniele, por favor. Só uma questão que ficou para mim sem resposta com relação a essa investigação, né, dos 3 promotores que já tinham antes desse depoimento dos militares. Que até recentemente o desembargador Orlando Perry deu uma decisão para que a OAB fosse mantida, né, lá como para acompanhar essas investigações, que o Ministério Público queria que a OAB não participasse das investigações. E aí o desembargador deu até um prazo para que as investigações fossem concluídas. Como é que está essa? Então, veja bem, em 2017 a OAB faz uma petição no Tribunal de Justiça, foi distribuída por desembargador Orlando Perry, onde a OAB relata uma série de fatos. Na maioria daqueles fatos que a OAB relata, são de processos ou investigações em andamento. Eles falam de investigação envolvendo a Roseli Barbosa, o Silval Barbosa, de quebras de sigilo fiscal e bancário, e alegando que a OAB teria tido notícias de que nesses casos teria havido a chamada barriga de aluguel. E ela pede investigação sobre isso. O que aconteceu aí? Essas investigações lá em 2017 acabaram sendo prejudicadas, paralisadas em grande parte, por conta dessa discussão jurídica que se travou se a OAB podia ou não podia participar das investigações. Ela pediu, o desembargador concedeu, o Ministério Público entendeu que não. Por que o Ministério Público entende que não? Em processo penal, que nós estamos tratando de processo penal, a parte é quem? O investigado e seu representante, se for o caso, o advogado que o representa, o investigador, que é a autoridade policial, o Ministério Público, e o juiz, que funciona ali como, naqueles casos de reserva de jurisdição, ele vai então controlar externamente a investigação e decidir casos que dependam de ordem judicial. Busca e apreensão, quebra de sigilo, etc. Não tem papel aí para a OAB. Tecnicamente, essa era a questão que o Ministério Público arguiu. Outro problema que a gente viu e ainda vejo até hoje, eu chamaria isso de conflito de interesses. Tá? Veja bem, você tem a OAB relacionou naquele pedido dela dezenas de investigações. Investigações que têm alvos, investigados, réus, acusados, que são defendidos por advogados, que estão dentro da OAB,
que queria ter acesso a tudo, cópia de tudo, ver tudo. Eu disse que naquela época que aquilo era uma forma de bisbilhotar investigações. Isso é óbvio, gerou uma tensão, né? Um conflito ali. E isso acabou atrapalhando o andamento desses processos. Outro fator que atrapalhou foi o problema de colocar tudo dentro do mesmo saco. Hoje em dia se fala Grampolândia, né? E a pessoa imagina dezenas de situações, essa mesmo colocada pela OAB é tratada como Grampolândia, que a meu ver não tem nada a ver. O que a gente entende lá como Grampolândia? Aquele fato dos militares que está sob investigação, se com ou sem participação do governador e do então secretário Paulo Tax, se a pedido ou não a pedido deles, etc. Esse é o objeto da investigação. Teriam montado um esquema paralelo, né, com equipamentos paralelos, dentro de um escritóriozinho paralelo, uma sala fora, né, para interceptar pessoas com interesse político, deputado, jornalista, advogado, etc. E para fazer essa interceptação, se valia da chamada barriga de aluguel, que era como? Nas investigações em tese oficiais que a PM faria lá em Cáceres, a propósito, a pretexto de investigar policiais, militares que estariam praticando tráfico ou outro ilícito qualquer, o que é válido, necessário, mas eles inseriam naqueles pedidos judiciais os números dessas pessoas e o juiz de lá, o promotor de lá, acreditando que se tratava daquela investigação oficial, autorizava a interceptação. E isso é barriga de aluguel. E isso é a Grampolândia, propriamente dita. O fato dos promotores de justiça, numa investigação contra a Roseli Barbosa, ter também interceptado com ordem judicial e escrito, detalhado o telefone do Silval Barbosa, de filhos do Silval Barbosa, é barriga de aluguel? Não, não é e nunca foi, nem aqui nem na Finlândia. Mas é isso que a OAB alega naquela petição. O fato da promotora de justiça que cuida dos crimes contra a ordem econômica e tributária acessar dados bancários e dados fiscais. O que são dados? Nome da empresa, quem são sócios, quem são titulares, em que banco ele tem conta, isso são dados. Isso não está sob sigilo. Né? Isso seria uma quebra ilegal de sigilo bancário e fiscal. É isso que é alegado lá pela OAB. São investigações que não tem nada a ver com a chamada Grampolândia. Então o fato de colocar tudo isso numa mesma sacola, não separar os fatos e as coisas, é o que contribui muito para atrapalhar essas investigações. Então essa daí tem realmente, é uma das coisas que a gente fala que o Cabo e o Lesco e os Zaqueu não trouxeram nada de novo nessa história, quando eles falam que o promotor fazia barriga de aluguel, porque isso já está lá desde 2017, já era conhecido lá na petição da OAB, já está no inquérito investigado sob a presidência do Orlando Perry, sob a relatoria dele, né? Quem preside o inquérito é o Ministério Público, esse é outro detalhe que foi discutido na época. Então já era um fato, uma acusação conhecida e que está sendo investigado. Agora o desembargador, teve também aquele lance de ir tudo isso para o STJ, ficou lá parado um ano e só agora que retornou. Então você dizer que o Ministério Público é responsável por esse atrapalho, por essa demora, não é. Né? Você tem que seguir a lógica do processo, que aconteceu dentro dele. Agora vem o desembargador e diz, tem 30 dias para concluir. Isso é ditatorial. Você tem que saber que investigação você está fazendo, que não está, quanto tempo ela vai durar, o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito, o que foi esclarecido, o que não foi. Pode terminar em 20, em 30, em 60 e 90 dias. Né? Isso também não é o juiz que controla, e muito menos que impõe. É o fato que impõe. Agora, eu não estou trabalhando nessa investigação. Se o colega que está trabalhando achar que esses 30 dias é suficiente, ótimo, maravilhoso. Eu queria que fosse ontem, que já tivesse acabado essa investigação, que você pudesse apresentar o resultado concreto dela para a sociedade. Mas se precisar de mais tempo também, amém. Se o desembargador gostar ou não gostar, problema dele. Mas nós temos que seguir o que é necessário investigar. Né? Para nós, quanto mais rápido terminar, melhor. Até porque eu me disse, todas essas acusações lá, a princípio, não tem barriga de aluguel nenhuma, né? A princípio não tem quebra de sigilo fiscal nenhum, são teses defensivas, a meu ver a OAB usou aquilo lá como um sucedâneo recursal. Então perdeu o recurso, o pedido lá, o juiz indeferiu, para onde eu vou? Corre lá no TJ, faz uma petição, vamos embora. Eu vejo assim, tá?
Desculpa quem entendeu o contrário, mas dentro do processo eu vejo assim. Então, seriam investigações já que previamente só necessitariam de documentos, de pegar lá no processo que foi quebrado, que não foi avaliar, juntar, fazer um relatório e apresentar. Mas misturou isso com a história da Grampolândia, que é outro fato, né? Então, dentro dessa história da Grampolândia, o que mais a gente sente, eu pelo menos, e o Ministério Público sente, é que de fato eram pessoas, como esse cabo, Gerson Correia, Lesco, Zaqueu, que trabalharam anos dentro do Ministério Público, que gozaram da confiança do Ministério Público, que receberam treinamento dentro do Ministério Público, que acompanharam investigações sérias, profundas, feitas pelo Ministério Público, mas que de certa forma não, que concretamente traíram esse voto de confiança e montaram um esquema paralelo de interceptação para agradar. Bom, isso vai ser investigado, a investigação vai dizer. Mas que montaram esse sistema paralelo de investigação, montaram. E eles mesmos que já foram interrogados, não uma, nem duas, nem três, não. Foram interrogados pelo CNMP quando veio aqui, pela Corregedoria, no Poder Judiciário no mínimo 3 vezes, na Vara Militar, na Corregedoria da PM, nunca disseram antes que os promotores do GAECO sabiam desse escritório clandestino de arapongagem deles, dessa Grampolândia deles. Pelo contrário, diziam, não, a gente não sabia, eles lá também, né, estavam sendo enganados. Então, uma coisa é o que foi feito lá nessa Grampolândia, nesse escritório paralelo, e outra coisa são as operações do GAECO, feitas dentro do Ministério Público, né, e que acusam agora essas de terem barriga de aluguel. Isso é que o PGJ está investigando agora. O senhor fala que o senhor não participa das investigações, mas o senhor fala com convicção que não houve barriga de aluguel e não houve quebra de sigilo das pessoas. Com base em que o senhor afirma? Essas investigações que eu falo, dessas alegações do cabo. Essas outras, porque eu conheço as operações. Conheço a Ouro de Tolo, conheço a Operação Arqueiro, conheço o trabalho dos crimes contra a ordem econômica e tributária da doutora Ana Cristina. Pelo patrimônio público, trabalhamos em conjunto em muitas dessas operações e muitas dessas investigações, porque no Ministério Público assim, a promotoria da ANA, crimes contra a ordem econômica, está investigando, e eu no patrimônio vou precisar montar uma ação de improbidade daquele mesmo caso, a gente fala, por que eu vou trabalhar 2 vezes? Eu vou aproveitar a investigação dela. Por isso conheço profundamente essas investigações. E tenho certeza que nelas, tecnicamente, não houve barriga de aluguel coisíssima nenhuma. Mas, como eu já disse aqui antes, não basta ser, tem que parecer. Então nós também temos que fazer essa investigação e mostrar aquilo que não foi, para que as pessoas vejam que de fato não foi. Ok. Cris, por favor. Vou continuar aqui na Grampolândia, só mais essa, depois eu vou para as vaza-jatos. Mas assim, considerando, né, o que foi falado acerca da questão aí do processo, né, que está se caminhando nesse sentido, a Assembleia Legislativa ela não descarta hoje ainda a possibilidade de abrir uma CPI. Então eu queria que o senhor, antes de eu continuar sobre isso, assim, o senhor ponderasse, né, também sobre a possível CPI que a Assembleia pode instaurar e também, já aproveitando o ensejo, que hoje o Paulo Tax, né, sentindo, né, hoje teve uma discussão, né, virtual, ou seja, por dois veículos de comunicação hoje divulgaram, né, uma entrevista com o procurador, o promotor. E nessa fala ele diz que se a afirmação de que a tal Grampolândia é cria minha estiver amparada no que disseram os militares, a quem Vossa Senhoria já confirmou estarem desesperados para manter o cargo, então, com base nesses mesmos atos de desespero, seria correto afirmar que quem a pariu, amamentou, ensinou a andar, educou e aparelhou foi o Ministério Público de Mato Grosso. Então essa hoje foi a nota que ele soltou, né, ratificando que... Eu gosto de ver os acusados esperneando. Isso. Me dá até um certo prazer. Começa a falar besteira, mas vou rebater. Então, assim, com base nessa fala do Paulo Tax, né, que ele entende que se ele é o criador, quem aparelhou foi o Ministério Público. Amamentou a criatura. Foi o Ministério Público. E usa, né, também desse discurso com base, né, no que foi feito em relação às delações, né? Quando então, em primeiro lugar,
Qual é o equívoco dessa fala do Paulo Tax? O equívoco é ele acreditar ou tentar fazer com que os outros acreditem que eventual acusação do Ministério Público contra ele vai se basear apenas e tão somente na fala do Cabo Gerson, do Lesco e do Zaqueu. Se isso fosse verdade, ele até teria uma certa razão. Mas, aviso, é bom ir tirando o cavalinho da chuva. Não será assim, tá? Eventual acusação vai ter como base não só essas meras alegações do Cabo, do Zaqueu e do Lesco, de que a criação lá do escritório de Arapongagem foi feita a pedido, a mando ou por interesse de A, B ou C, mas também, além disso, você tem que ter os outros elementos que possam corroborar essa hipótese. Então, quem foram as pessoas investigadas? Quem foram as pessoas grampeadas? Qual a ligação delas com quem fez o grampo ou com quem era beneficiário em tese do grampo? Qual o motivo? Qual a lógica? O que foi ou o que não foi interceptado? Quando? De que maneira? Por quem? Ah, ele visitava o escritório, a casa. Sim, tem a prova? Tem, né? Temos elementos de comprovar isso, não tem? Houve pagamento de quantias em dinheiro? Quem pagou, como pagou, onde pagou, de que maneira pagou, de onde foi depositado, de onde tirou? Então, todos esses elementos têm que ser levantados numa investigação. E só vai haver denúncia se, além da mera alegação, você tiver esses outros elementos de prova. É muito diferente da história do cachorro, né? Ah, comprou um cachorro. Tá ali. É muito fácil. A situação é outra com relação a esse tipo de acusação. Então não é bem assim, né? E não é mesmo bem assim. E vai ser provado com a investigação. Se tiver que ser denunciado, não importa quem for, será denunciado com robustez, com fato, porque é um caso grave. E a gente tem esse lema lá. Quanto mais grave o crime, melhor tem que ser a investigação e maior tem que ser a prova. Porque senão você corre o risco de deixar uma pessoa que praticou um crime grave escapar, né, pelos meios. E o nosso processo tem brechas que não acabam mais, né, buracos que não acabam mais, escapar por meio desses buracos processuais. Então é papel do Ministério Público também se precaver disso. Com relação à CPI, CPI é um instrumento do Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem autonomia e tem todo o direito de instalar ou não instalar uma CPI. Nisso o Ministério Público não interfere, de maneira alguma. Nós não podemos dar conselho, instala a CPI ou não instala. Isso é problema deles, único e exclusivamente deles. A única coisa que a gente pondera com relação à CPI, nós estamos dentro dessa história dos grampos, que está causando toda essa comoção na sociedade, toda essa cobrança, está se encaminhando agora, aos poucos, né, para a finalização disso, para realmente você ter uma investigação e apresentar, olha, vai denunciar A, não vai denunciar B, fulano participou, Beltrano não participou. Uma CPI, ao invés de ajudar nesse momento, pode politizar a situação e acabar, em vez de ajudar, atrapalhar o andamento. É só isso que eu acredito que tem que ser levado em consideração. Agora, se vai fazer ou não vai fazer, é única e exclusividade de competência da prerrogativa da Assembleia Legislativa. Ok, ainda na linha do corporativismo, Torim, no judiciário já houve juízes aposentados aí pelo CNJ, desembargadores, né? Uma vez só 10 aqui. Isso, exatamente. Vários advogados também afastados pela OAB. E no caso do Ministério Público, vocês tiveram já casos de afastamento, mesmo de demissão de promotores? De demissão pelo CNMP, não, graças a Deus. Mas por vocês mesmo? Nós já tivemos aqui, sim, casos de afastamento pela Corregedoria e depois demissão. Nos últimos anos, tivemos 2 casos. Um agora recentemente, que foi do rapaz lá de Peixoto de Azevedo. Ele não era vitalício, né? Não era vitalício, ele foi no estágio probatório. Que era promotor lá em Vila Rica também. Promotores vitalícios, nos últimos anos, nós tivemos há 10, 12 anos atrás, aquela investigação que o próprio Pedro Tax denunciou de um colega que hoje já é aposentado. Mas demissões pelo CNMP de promotores vitalícios no Ministério Público de Mato Grosso, graças a Deus, não tem. Tá? Isso quer dizer que nós somos corporativos ou que nós estamos numa situação um pouquinho melhor? Vamos avaliar isso, né?
não haver Quer dizer demissão. que ninguém comete nada lá, ninguém comete Nós somos irregularidade. humanos falíveis e limitados, mas o que a gente comete é suficiente para nos tirar do cargo, mandar para a cadeia? Graças a Deus não. Tá? E temos o CNMP aí para isso, confirmar isso. Ok, debate quente aqui, né? Conversa quente a entrevista. Estamos entrevistando aqui o promotor Roberto Turim, eu juntamente com a Antoniele Costa e Cristiane Fonseca. Convido vocês a continuarem conosco logo após o intervalo. Até logo. O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir Mato Grosso. O melhor das comidas típicas, com carnes, peixes e o churrasco, conforme manda a tradição. Nas festas sob encomenda, fazemos o boi no rolete e também o porco no rolete. E o costelão de chão. Comer bem num ambiente agradável, cercado de natureza, água e cachoeiras. O restaurante Vila dos Lagos está a 20 quilômetros de Cuiabá, na Estrada do Manso, junto com o Aquapark. Faça agora mesmo a sua reserva pelos telefones 99999-9102 ou 99952-0330. Olá, quer saber tudo sobre o apaixonante universo de eventos, casamentos e família? Venha comigo assistir ao novo programa Casamentar, todas as sextas-feiras, às 10h30 da noite e aos sábados, reprise às 11 horas da manhã, aqui na TV Gazeta. Programa Casamentar é um oferecimento de Moinho Materiais para Construção. Aqui o vento sopra a seu favor. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Apolo Som e Luz, você com tudo. Flores e Folhas Decorações, sua decoração com um toque de arte. Nota Cuiabana. Quanto mais você pede, mais você ganha. Peça sua nota fiscal de serviço e concorra pela Loteria Federal a mais de R$300 mil em prêmios e até 30% de desconto no seu IPTU. Com a Nota Cuiabana, nossa cidade também ganha. Mais em obras e mais serviços de qualidade. Cadastre-se e consulte o regulamento no site www.notacuiabana.com.br. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. I be like, baby, why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. Baby, like, oh, how'd you do the thing? The way that you do it, and she ain't even sure. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. Bem, estamos retornando aqui para o terceiro e último bloco aqui do programa Emparedado. Nessa noite aqui estamos emparedando, eu, a Antoniele e a Cris, estamos emparedando o promotor de justiça Roberto Turim, né? Aqui pela TV Gazeta, canal 19, toda segunda-feira às 21h30. Terminei com a Antoniele? Cris agora, né? Isso. Bom, eu quero sair um pouco da esfera local agora, apesar de ter muita coisa, ter muitos fios soltos ainda, né? Mas assim, eu quero entrar num caso que vem sendo assim, bastante relatado na imprensa nacional, que é com relação hoje à Lava Jato, que praticamente mudou seu nome agora para Vaza Jato. Diante aí de todas, né, as conversas que aqueles que lideraram a Vaza Jato, de alguma forma, indevidamente, elas foram interceptadas, porém, elas estão sendo agora publicizadas, né? Entra até naquilo que a Antoniele disse. Se faz também uma publicização com aqueles que são acusados, mas também agora está tendo uma publicização com aqueles que talvez manipularam isso, né? E parte do que nós tivemos foi aí a prisão de um presidente, que é o ex-presidente Lula, com base aí num processo no qual nós tivemos o Moro e o Dallagnol protagonizando esse processo. E hoje, com a Vaza Jato, a gente passa a perceber, a ter uma clareza, né, daquilo que vinha sendo dito, de que havia uma passionalidade por parte desse grupo que estava investigando,
por conta da forma como ele conduzia, inclusive com muita rapidez os processos no que remetiam ao Lula. E hoje a gente consegue visualizar realmente que havia um bate-bola entre o Moro e entre o Dallagnol, né? Um membro do Ministério Público, alguém que se colocou acima de qualquer denúncia de corrupção, né? E se colocando como paladino da moralidade. Então eu pergunto para o senhor, como que o senhor avalia o papel hoje dessa dupla que muda de Batman e Robin para Moro e Dallagnol no que se remete ao caso Lula? Bom, na minha concepção, eles sempre foram Moro e Dallagnol, né? Essa é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, que é um defeito da nossa sociedade, é essa necessidade de se criar heróis, né? Eu acho que a gente tem que valorizar as instituições e não heróis de ocasião criados aí, alimentados por esse ou aquele motivo. A questão da Lava Jato, e para mim ainda não virou Vaza Jato não, para mim ainda é Lava Jato mesmo, tá? Realmente foram divulgados inúmeros diálogos e conversas, etc., que teriam sido obtidas por esses hackers e vendidas. Bom, a origem, em tese, disso é ilícita, né? Para fins de prova em processo penal, elas não teriam validade nenhuma. Agora, para fins de se discutir ética ou realmente a questão aí incerta nesse processo, se houve ou não houve parcialidade do juiz, ou se a condenação foi ou não foi injusta, ou quanto ela teria sido afetada por essa parcialidade. Essa é a questão fundamental. E o que eu vejo aí? Da análise desses procedimentos do Lula, é que o conjunto de provas que existe lá é muito maior do que essa simples, manipulação? Isso, pretensa manipulação, né? Porque das provas em si não tem manipulação. Mas a conversa deles fala assim, olha, vamos fazer de tudo para pegar o corrupto, olha, faz audiência em tal dia, não faz naquele dia, chama aqui. Bom, isso realmente, se aquela conversa for verdadeira, realmente aconteceu. Isso contamina toda a prova do processo? Não, já que nem tudo que foi colocado naquele processo como prova, documentos, depoimentos, a situação, está baseado nessas conversas. Não, tem uma série de outras circunstâncias. Então isso tudo tem que ser avaliado dentro de um contexto. Tá? Para mim, hoje, como cidadão, como promotor de justiça, o Lula está no lugar certo, na cadeia. Tá? Porque tem provas mais do que suficientes para isso. Agora, aí você vai dizer, o Moro se mostrou um juiz absolutamente isento e imparcial? Se essas conversas forem verdadeiras, não. Isso maculou ao ponto de anular as condenações? Também não. Tá? Porque há muita falta aí de ligação entre as conversas e a prova produzida. As conversas mostram que o juiz no caso Moro, e o Dallagnol pelo Ministério Público tinha uma relação de, vamos dizer assim, cumplicidade, de amizade? Mostra. Mas isso afeta o trabalho do Dallagnol como promotor e o trabalho do Moro como juiz? Não, porque teve pedidos do Dallagnol que ele indeferiu. Mas teve pedidos que o Moro fez que o Ministério Público também não acatou. Então, é complexo dizer que isso afetou o resultado do processo. Mas teve uma coisa que foi acatada, né? Que foi a indicação que o Moro fez com relação à testemunha. Ele indicou uma testemunha para que a promotoria usasse contra o ex-presidente Lula. Mas o senhor, na condição de promotor, como juiz, podia ter dito, eu quero ouvir essa pessoa como testemunha do juiz. Ele poderia, mas no entanto ele orientou que o promotor fizesse isso. O senhor, na condição de um promotor, o senhor acha correta essa postura de um juiz com um promotor num caso? Eu queria ter juiz amigo, assim, né, que me ajudar. Na maioria das vezes eles não têm toda essa boa vontade para comigo, não, tá? Mas, respondendo a você, no processo penal, via de regra, a posição do juiz é a da inércia. O juiz só vai agir quando for provocado pela parte. Temos um outro lado dessa doutrina que mitiga esse princípio da inércia, que é o chamado princípio da busca da verdade real. Esse princípio de busca da verdade real garantiria ao juiz a possibilidade de indicar provas. E ele, vou fazer isso através do Ministério Público, vou fazer isso pessoalmente. Bom, era uma escolha dele ali. Qual seria corretamente o tecnicamente correto? Ele escrever num despacho. Isso, eu quero também ouvir Beltrano e Ciclano. Eles tinham uma relação, falaram, eu vou lá na frente, vou ter que mandar ouvir Beltrano. Então eu já peço aqui também e ouve.
Foi isso que aconteceu, em tese, né? Se a conversa ali tiver concreta. Então, criou-se esse atalho. Se pensar assim, o senhor acha que é correto? Se for partir desse princípio que o senhor está colocando. Eu estou dizendo assim, que não causou prejuízo ao processo e poderia ser feito de outra forma. Na verdade, isso o Poder Judiciário ainda vai decidir, né? Se causou prejuízo ou não. Essa é a minha opinião. Isso é a questão ainda a ser julgada, que vai render livros e livros, teses e teses. Mas na minha opinião, é preciso provar o prejuízo. Né? Nós temos uma frase que é francesa, o brasileiro gosta de importar frases, né? Que no processo penal é pas de nullité sans grille. Quer dizer o quê? Não existe nulidade se não ficar provado o prejuízo. Então, a defesa, aí no caso que alega prejuízo ao Lula ou a qualquer outro acusado, ela tem que provar que houve esse prejuízo com essas conversas ou com essa conduta. Se não provar, fica só no campo da alegação e não tem fundamento para anular um processo. Mas aí eu pergunto para o senhor, o Lula hoje parece que tem um escritório à disposição dele, um advogado que tem aí um certo recall hoje no mercado, no que se remete aí à defesa que está sendo feita dele. Exatamente. Mas eu fico perguntando assim, como que fica o cidadão comum, que o senhor até citou no início do programa. Como que fica o cidadão comum se ele é um trabalhador e de repente ele se depara com aquela situação de que o advogado da empresa, ele é um trabalhador, ele está acionando a empresa que ele trabalhou, né? O advogado da empresa tem uma amizade com o juiz e o juiz orienta ele, ou o promotor orienta como ele deve agir. Como que vai ficar esse trabalhador, esse cidadão comum nesse processo? Veja bem, você está entrando num outro problema, que é a questão do eventual impedimento ou suspeição do juiz. O que o Código de Processo Penal prevê? Que se o juiz for amigo íntimo da parte, ele deveria se dar, então, por suspeito para julgar aquela causa. Tá? Que ele não teria, então, a isenção necessária para julgar a causa. Isso é uma questão legal, mas também uma questão subjetiva. O juiz às vezes fala, eu conheço ele, passo na rua, cumprimento e tal, mas isso não me impede de julgá-lo. Né? Outro fala, não, eu vejo ele ali todo dia, passeando com o cachorro, eu não consigo, não tem isenção para julgar. Isso o juiz tem que analisar em cada caso concreto. Quanto à conversa entre juiz e promotor, e advogado também, aqui no Brasil nós temos uma coisa cultural e até processual mesmo, tribunais chegam a emitir resoluções sobre isso, tá? Que o juiz recebe os advogados e recebe também o Ministério Público. Então, se essas conversas aí, em vez de tivessem ocorrido pelo WhatsApp, Telegram, Instagram, sei lá, o Dallagnol tivesse ido na sala do Moro e ficado lá 1 hora batendo papo com ele, pela nossa cultura processual, ele poderia ter tido todas essas conversas com o juiz. E o advogado também. Em outros países, isso é até vedado, proibido. Né? Não, o juiz não conversa com nenhuma das partes, ele mantém-se lá separado. Aqui no Brasil não é assim. Se o juiz se recusa a receber um advogado, a OAB representa contra ele. Tá? Pega no pé do juiz, ele tem que atender o advogado. Então, se ele tem que atender o advogado, ele também tem que atender o Ministério Público. Então, essa conversa acontece naturalmente em tudo que é processo. Tá? Agora, a que ponto essa conversa pode ter inferido no resultado desse processo é outro dilema a ser explicado. Mas só o fato da conversa em si, no Brasil, isso não anula processo nenhum. Tá? Eu queria entrar numa questão do GAECO. O senhor falou que, de certa forma, os militares ou que trabalharam no GAECO, houve uma traição de confiança, houve... Sim. A gente poderia imaginar o que teria levado essa traição de confiança? É a própria acusação que pesa contra eles? Eles se sentiram acuados e resolveram voltar para cima do MP? O que o senhor acredita que aconteceu? Até porque o senhor colocou que eles foram bem treinados lá, tiveram curso de capacitação, ele teve uma vida toda... Aconteceu porque não resistiram ao canto da sereia lá fora, né? Aí envolve poder, promessas de vantagem, ou mesmo bajulação, intenção de agradar. Isso é o que está sendo objeto da investigação. Mas que houve. O Zaqueu mesmo era uma pessoa técnica, que tinha conhecimento de causa, respeitado, comandante-geral da PM, que se dispõe a montar um escritório clandestino de arapongagem. Os interesses que levaram a isso, ele que tem que esclarecer. Mas eu falo que isso ele nunca subiu aí no... Mas porque ele está dentro da hierarquia militar. Né? Ele é o cabo, você tem...
Aí, o militarismo tem Os disso. outros chegaram num posto maior, mas ele não chegou nem... Mas eles têm a formação deles lá dentro e tal. Agora, a vantagem seria o quê? Dinheiro, promessa de alguma vantagem? E isso a investigação tem que apurar. Agora, que essas pessoas trabalharam dentro do Ministério Público, foram acolhidas pelo Ministério Público e traíram o Ministério Público, está mais do que comprovado. Tá ali, a própria conduta deles deixa isso explícito. E é um sentimento, é óbvio, que a gente não engole fácil. Tá? Que houve realmente uma quebra de confiança. Agora, o crime tem que ser julgado, investigado e punido. O que eu falo disso é que muita gente diz, olha, eles trabalharam anos no Ministério Público, e se eles faziam barriga de aluguel lá, também faziam lá dentro do Ministério Público. Essa acusação que nos ofende. Né? Por quê? Porque é baseado numa mera suposição. Né? Aí não fecha o raciocínio. Porque fez lá, então tem que ter feito aqui. Como se aqui não houvesse... Mas o próprio Cabo Gerson falou que ele teve pedido do promotor Marco Aurélio para ele inserir. Ele está inventando isso, ele inventa, de onde que ele tira essas coisas? Isso é uma boa questão. Vamos analisar processualmente essa fala do Cabo. Ele já foi ouvido, como eu já falei aqui, várias outras vezes. Sempre se dizia, olha, lá interceptado lá pelo escritório de arapongagem deles, pela Grampolândia deles, e não pelo GAECO, eram interceptados os telefones que eles tinham interesse. Lá eles colocaram o Muvuca, que era jornalista, colocaram advogado, que era advogado contra outro, e a Janaína Riva, que era política de oposição, quem fazia uma oposição mais ao Pedro Taques na época. Então tem uma lógica isso, né? Uma lógica fática, você olhando os fatos, você entende isso. Agora dizer, olha, o promotor lá, que pela primeira vez eles estão falando isso, que tinha investigações reais contra a Riva, eu investigo Riva desde 2003, fui responsável pelas primeiras ações de improbidade contra o Riva, lá desde a Operação Arca de Noé, já foi preso e entrou e saiu várias vezes. Então, o Ministério Público tinha investigações prontas, andamento. Se quisesse interceptar a Riva, era só pedir. Não seria novidade, não seria a primeira vez. Não iria pedir para interceptar a Janaína. Não tem necessidade nenhuma de interceptar ilicitamente lá a Janaína e inventar nome para ela. A gente ia colocar com nome e sobrenome em letras garrafais. Por quê? Porque já tinha todo um histórico de investigação. É isso que não bate na história que agora o Cabo inventou para colocar, que um promotor tivesse mandado colocar lá, junto com os outros que ele fez, e onde ele nunca falou isso antes, e a história, logicamente, não bate. Então, para o senhor, isso é uma invenção do Cabo? É uma invenção. Tá? Eles estão nessa... O que eles fizeram? Né? Primeiro, tentaram uma colaboração com os delegados de polícia, quando a investigação estava aqui ainda, sem a participação do Ministério Público. Já sabiam que iam ter resistência nossa, justamente porque o fato já era... Depois tentaram lá no STJ, não conseguiram. Vieram tentar aqui no GAECO, no NACO, com o Domingos Sávio, não conseguiram. Agora tentam, vamos fazer se a gente consegue unilateralmente com o juiz. O que também, juridicamente, é um absurdo, né? Delação, colaboração é um acordo entre o titular da ação penal e o réu. Se não existe acordo de uma pessoa só. Então eu vou chegar, vou contar para o juiz a história, independente dela ser comprovada ou não, eu quero que ele me dê todos os benefícios, inclusive o perdão judicial. Olha, se realmente houver uma confissão, ela vai ser confissão espontânea, ela pode servir de atenuante para o crime, está previsto na lei, terá o direito a ela, mas colaboração unilateral, não. E se isso acontecer, obviamente o Ministério Público vai recorrer, vai combater, vai mostrar essa irregularidade, porque não é aceitável esses crimes de natureza tão grave como interceptar pessoas por interesses políticos, montando um escritório de arapongagem com estrutura da PM, com militares trabalhando lá sob o comando de um coronel que era inclusive comandante geral da PM no estado, e isso ficar impune porque alegou que o promotor fez isso, fez aquilo, contou um monte de blá 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 e sai ileso. E isso aí, para mim, é, no mínimo, usando a palavra mais comum, sacanagem mesmo, né? Sim. E essas pessoas, ser comprovadas, como aparentemente estão comprovadas, eles mesmo estão confessando os crimes, têm que ser severamente punidos por esses crimes. Né? E se houver atenuante, que se dê atenuante. Mas não um benefício a que não tem direito, que está sendo inventado, né,
uma delação unilateral. Isso aí a técnica processual não admite, a lei de crime organizado não admite, e o Ministério Público não vai aceitar. Ok, ainda nessa linha, Toninho, da relação do Ministério Público com o Judiciário, né? Eu tive notícia de que um promotor, em debate de WhatsApp, falou que o Ministério Público é superior ao Judiciário, são juízes, né? A magistratura, do ponto de vista moral, intelectual. Cada um tem o seu. Como é que você o avalia? espelho avalia cada... Como é que você avalia isso? E outra, né? O Judiciário está acuado hoje, quando o Ministério Público faz uma denúncia, o juiz, se não acatar, ele já se sente cúmplice, já se sente pressionado. Como é que você vê essa relação hoje? Não vejo assim não, porque a gente tem inúmeras dificuldades. O Brasil, gente, sinceramente, para Ministério Público, para quem faz a acusação e quer ver alguém punido pela prática de um crime, o Brasil é um dos piores países para você trabalhar, né? Aqui a pessoa só aceita que o autor de um crime cumpra a pena hoje. O cidadão já foi investigado por um delegado de polícia, então passou pelo primeiro crivo da investigação ou por um membro do MP. Passa o primeiro crivo, se não tem nada, se arquiva o inquérito. Mas passou por esse primeiro crivo, julgou que tinha alguma coisa. Ofereceu uma denúncia, passa por um segundo crivo, se o juiz recebe ou não recebe a denúncia. Porque se não tiver elementos, o juiz nem recebe a denúncia. Mas passou por um segundo crivo, o juiz recebeu a denúncia. Passou por um terceiro crivo, o processo, com ampla defesa, contraditório, bababá. O juiz dá uma sentença, condena o cidadão. Ele recorre, vai para um tribunal. Já é um quarto crivo, o tribunal confirma aquela condenação e nem mesmo assim hoje no Brasil, para muitos eu posso dizer que essa pessoa é culpada. Nem posso exigir que ele cumpra a pena. Então é o paraíso do direito público subjetivo do acusado. O acusado aqui no Brasil tem direito público subjetivo a tudo. Mas é uma questão atualmente de legislação, até né? de legislação legislação também, mas também de cultura. Porque não se combate esse tipo de legislação. Pelo contrário, quer-se sempre ampliar esse tipo de legislação. Então vem agora, mais uma novidade. Colaboração unilateral, direito público subjetivo do acusado. Isso vai para onde? Quer dizer, a gente não consegue, na prática, tem uma grande dificuldade em punir qualquer pessoa. É difícil, é complicado. Então eu não vejo o judiciário assim não. E também assim, não vejo que o Ministério Público seja superior ao judiciário ou seja superior ao OAB. Não. O judiciário tem lá os seus problemas, o Ministério Público tem os seus, a OAB tem os dele, e a gente vai trabalhando essa coisa. A diferença, e que muitas vezes as pessoas não entendem, é que o Ministério Público nasceu e tem a função primordial, principalmente depois da Constituição de 88, de ser um órgão de provocação. Você tem que ser um órgão agente, é você que bate lá na porta, olha, eu quero condenar o fulano. É você que quando o juiz absolve, grita, não, você vai absolver errado. E isso muitas vezes incomoda, né? Principalmente ao judiciário que tem uma formalidade maior. E aos advogados que querem ver seus clientes longe das garras do Ministério Público, né? E dos próprios investigados, isso, que também não querem. Então assim, eu falo isso, o Ministério Público é uma das entidades, e observem isso, parem para uma dos organismos, das instituições mais contestadas, mais investigadas, mais vigiadas do país. Porque nós somos vigiados pelo CNMP, que muita gente fala assim, mas o CNMP também é órgão do Ministério Público. Bolhufas. O CNMP tem advogados lá dentro, 2, tem cidadãos lá dentro, indicados pelo Legislativo, pela Câmara, tem juízes lá dentro e tem membros do Ministério Público. Então ele não é um órgão do Ministério Público, é um controle externo. Então nós temos CNMP, temos Corregedoria Nacional dentro do CNMP, temos a Corregedoria Local, temos o Judiciário, que, né, faz a supervisão judicial das investigações, dos processos, temos a OAB e os advogados que fazem a fiscalização, temos a Defensoria, temos os próprios acusados e investigados e ainda temos a mídia. Tem o TCE agora também. O TCE tá mandando. O TCE também, tá que manda e desmanda e reclama da gente que atua em algumas situações. Tá gastando muito com o pessoal lá, o TCE. Então assim, gente para bombardear tem muito. Por isso que a gente fala, nós necessitamos de solidariedade institucional. Não falo solidariedade com a pessoa do Turim, de A, B ou C, não. Eu falo solidariedade com o Ministério Público. Aqui no Brasil é o contrário. Então você tem uma instituição que ela tem N serviços prestados, décadas, se acusa um membro ou outro daquela instituição de uma irregularidade. A instituição toda acabou. Ela não presta, ela não serve, ela não cumpre, ela não faz. Gente, é o contrário. Tem que dizer, não, olha, se aquele membro errou, ele vai pagar.
o Ministério Público tem que cobrar e nós, sociedade, vamos cobrar duramente que ele pague se ele errou. Mas, opa, meu Ministério Público não, porque ele não é daquele membro que errou, não, ele é da sociedade. Ele é uma instituição que defende interesses. Poxa, punir criminosos nesse país, como eu já disse, não é fácil. Defender meio ambiente, ultimamente, aqui nesse país, está virando, né? Cuidado, só coisa de vegano, que só come árvore, planta, como diz o próprio presidente. Defender idoso, criança, adolescente, índio, são todas atribuições do Ministério Público, além da improbidade administrativa. Então você tem um número grande, não é todos, não podemos generalizar, um número grande da classe política que torce o nariz, porque responde a processo. Você tem outro número dentro da classe política que torce o nariz porque acha que esse povo também está se metendo em tudo e atrapalhando o desenvolvimento, o crescimento. Tem uma parte da sociedade que torce, porque eles são deuses, marajás e não sei o que lá mais, né? Porque ganha muito, torce o nariz também por isso. Os próprios investigados e condenados, que também têm seus interesses contrariados. Então, que sobra para o Ministério Público se agarrar? Como eu falei naquele, o couro grosso. Tem que estar preparado para esse tipo de reação. Por quê? Porque faz parte da natureza da instituição e das atribuições que você exerce. Nessa linha da relação com os políticos, como é que você vê o projeto de abuso de autoridade que no Congresso em discussão? Natural, normal. A lei de abuso de autoridade é antiga, ela tem realmente que ser aprimorada, tem que melhorar a legislação, né? Eu acho que eventual abuso cometido por promotor, por juiz, por qualquer autoridade tem que ser punido. Como eu disse, promotores também cometem erros e se houver abuso tem que ser punido. O que a gente combateu muito é que esse projeto de abuso de autoridade, hoje a gente já melhorou muito, mas o projeto inicial que foi era uma barbaridade, a gente não ia poder trabalhar. Se você olhasse feio, era abuso de autoridade. Se você interpretasse alguma coisa diferente do que o Supremo interpretou, era abuso de autoridade. Se você chamasse falando de branco quando ele é amarelo, era abuso de autoridade. Então, quer dizer, estava buscando uma forma, além de amordaçar, que você não podia falar de nada, nem essa entrevista que eu ia poder estar dando hoje, de acordo com o projeto inicial do abuso de autoridade. Então, o que a gente combateu foi esse projeto que era realmente draconiano, que era ferrenho e que iria acabar dificultando o exercício das funções. Mas a gente não combate a existência de uma lei que puna abusos, de quem quer que seja, tanto do Ministério Público, quanto do Judiciário, quanto da Polícia, quanto de qualquer outro organismo público. Okay. Cris? Deixa eu perguntar para o senhor, assim, ainda que o senhor tenha dito, né, que as falas, né, que foram interceptadas, né, são provas não legais, enfim, mas até ilícitas, mas assim, o Moro também se utilizou de uma prova, que inclusive isso foi questionado na época pelo Teori, que foi utilizado na condenação do Lula, que foi quando ele interceptou o ex-presidente e ele tinha uma conversa com a presidenta Dilma e ele utilizou dessa conversa, inclusive num horário que já estava extrapolado do pedido, né? Então, assim, ainda... A história do Bessias lá... Isso, do Bessias, essa coisa toda. Então, assim, já que o senhor entrou nessa questão que há o ilícito com relação ao que foi, né, originado, né, com isso, mas isso configurou. Na época, o Moro, inclusive, recebeu um pito, né, do ministro do STF por conta dessa postura. Gostei da expressão do pito. Pito. Então, eu me lembro disso, assim, que foi usado essa questão para impedir uma posse, se não me engano, do Lula como ministro. Da Casa Civil, isso. Isso, como ministro da Casa Civil, porque eles tinham aquele entendimento de que ele estava usando essa nomeação como ministro para obstruir o andamento do processo lá e transferir para outro tribunal, quer dizer, ele ia fazer um uso indevido do foro por prerrogativa de função. Eu entendi isso na época. Não sei te dizer, porque não conheço esse processo todo, se isso foi usado como prova no processo penal para a condenação dele, pelo crime que estava sendo investigado lá, acredito que não, que foi usado apenas para essa situação de desqualificar e impedir a eventual posse. São situações diferentes. Isso aí era possível. Privilegiado, né? Que era isso, ia lá como ministro, ia embora e o processo parava lá, atravancava o andamento e tal. E aí o senhor tocou no assunto em relação do que a Antonielli disse no início, com relação a essa
questão midiática, né? Esse show pirotécnico que muitas vezes são feitos nos processos de algumas pessoas. E esse show pirotécnico é o que algumas vezes faz algumas pessoas serem julgadas e outras pessoas a serem mais aliviadas. E a gente acaba hoje criando uma seleção dentro do judiciário. Pelo menos hoje, eu penso que... Veja essa seleção. O senhor não? Numa das conversas interceptadas, por exemplo, Às vezes eu até gosto de algumas. Mas, assim, é uma coisa difícil, principalmente para o judiciário e para o Ministério Público, mas eu acredito que muito mais para o judiciário, que no judiciário você realmente não teria que seguir, por exemplo, a ordem dos processos conforme eles entraram, não é? Para, vamos dizer assim, ser isento com todo mundo. Isso aparentemente parece justo, mas às vezes não é. Tá? Você veja bem, eu já tive muitos casos que eu trabalhava com a ação civil pública. Então você entrou com uma ação civil pública de improbidade, acusando que a pessoa desviou milhões de um órgão público. E o juiz tem lá na sala dele esse processo seu, acusando isso, e mais 1000 outros processos de execução penal, da reclamação do João contra o Mané lá da esquina, de não sei o que. Ele fala, não, eu tenho que seguir a fila. Esse vai chegar para mim lá daqui 2, 3, 4 anos e vai dar garantia da impunidade desse agente público que cometeu um crime grave. O juiz não poderia passar esse na frente? Ele estaria desrespeitando a ordem, mas ele não estaria cumprindo um papel social de aplicar justiça para um caso mais grave em detrimento de casos menores? É aquela história, às vezes o que é justiça não é tratar tudo igual. O que é justiça é tratar de maneira desigual os casos desiguais. E você tem que avaliar qual a amplitude social, a amplitude política mesmo, a amplitude de reparação de dano desse caso ou daquela dezena de outros. E muitas vezes você tem uma dificuldade do juiz e até da população de aceitar que você vai fazer esse tipo de escolha. Dentro do Ministério Público também é a mesma coisa, a gente tem que eleger prioridades. Nós não damos conta de tudo. É absolutamente impossível. Então eu tenho que escolher, priorizar. Eu vou combater a corrupção, mas vou abandonar outros? Não vou abandonar, mas vou dar mais ênfase a isso do que a aquilo. É uma opção. Né? E o Ministério Público fez em muitos casos essa opção. E paga um preço por ter feito essa opção. Uma última pergunta, bem rapidíssima. É porque assim, hoje, em uma das vaza-jatos de hoje, né, a atualização é que o Dallagnol passou, né, nas falas dele, lucrar com congressos e eventos, né? E ele diz isso, abre aspas, vamos organizar congressos e eventos e lucrar, ok? É um bom jeito de aproveitar nosso network e visibilidade. Essa conversa ele estava tendo com um outro promotor, que estava fazendo essa parceria com ele, cujas empresárias desse processo aqui seriam suas esposas, né? Como que o senhor vê isso? O network, aproveitar o network que foi construído pelo trabalho dele, pelo brilhantismo dele, eu sou favorável. Agora, abrir empresa em nome da mulher, eu não sou favorável. Tá? O Ministério Público tem essa grande dificuldade. Nós temos uma proibição de abrir empresas, de gerir negócios em nosso nome. Nós podemos ser cotistas, etc., mas não podemos administrar. Então a pessoa fala, eu não posso administrar, então vou abrir em nome da mulher, que ela confia e ela administra. É uma forma de burlar essa proibição, que às vezes é injusta com a gente, mas ela existe, então tem que ser cumprida. Ele aproveitar da visibilidade que ele adquiriu, do conhecimento que ele tem para dar palestras e eventualmente cobrar dessas palestras, não tem nada contra. A gente só não admite, por exemplo, cobrar palestra para órgão público. Então, se eu sou do Ministério Público, ganho o salário do Ministério Público, vou prestar uma palestra do Ministério Público, eu não vou cobrar, nem posso receber por isso. Agora, em ambientes privados, por que não? Mas também não seria o caso de abrir empresa em nome de mulher. Teria que ser contratado de outra forma. Ok, havia mais outros inúmeros temas para abordar, né? Mas eu quero agradecer e deixar um espaço para suas considerações finais também. Bom, eu que agradeço e muito, espero ter, de alguma forma, sanado as dúvidas ou respondido as perguntas dos senhores. Me coloco à disposição da população em geral e de todo mundo. Gostaria, assim, de, numa última palavra, reforçar o que a gente vem dito. Confiança nas instituições, paciência, um pouco de paciência, um pouco de boa vontade. Essa história da Grampolândia não acabou, as investigações estão em andamento e ao final disso o Ministério Público vai dar a resposta dele. Eu, como membro, como cidadão, confio que será a resposta justa, necessária e que vai de fato esclarecer isso tudo. Mas agora o momento é de confiança mesmo, aguardar o andar da carruagem sem atropelos e ela vai chegar ao seu destino. Ok, muito obrigado a você, muito obrigado, Antonielli
Costa, Cristiane Fonseca, pela participação comigo aqui em mais um Emparedado, e muito obrigado a você pela audiência conosco. Aqui entrevistamos o promotor de justiça Roberto Turim. Convido vocês a na próxima semana, também segunda-feira às 21h30 aqui na TV Gazeta, canal 19.1, estarem conosco novamente. Muito obrigado e boa noite.